Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, tem bastante notícia importante para trazer para vocês e vamos começar falando da atualização dos jogos. Na terça-feira, no finalzinho da noite, o Curitiba venceu o Sampaio Corrêa por 3-0 e ontem, o único jogo da rodada, o Botafogo também venceu por 3-0 o Brusque. Com isso, essas duas equipes estão muito perto de garantirem matematicamente o seu acesso. Segundo os matemáticos, o número mágico são 64 pontos. O Curitiba já chegou a 57, precisa apenas de mais 7 pontos em 7 rodadas. E o Botafogo chegou à casa de 55 pontos e precisaria de mais 9 pontos em 7 jogos disponíveis. Ou seja, praticamente essas duas equipes aí já garantem a sua vaga para a Série A para o ano que vem. E a briga começa a ficar mesmo ali a partir do terceiro colocado para baixo, que hoje é o Goiás, e o quarto colocado é o Avaí. O Goiás já jogou na rodada. Se o Vasco venceu o Náutico no final de semana, o Vasco fica a 3 pontos do Goiás. E o Avaí joga amanhã contra o Cruzeiro, às 9h30 da noite. Tem um jogo importante pra gente também amanhã, que é a partida entre Guarani e Confiança. O jogo do Guarani, a bola vai rolar um pouquinho antes, será às 7 horas da noite. É importante o Vasco vencer o seu jogo, torcer aí para que o Avaí perca ou empate. Se o Avaí empatar, o Vasco fica a 2 pontos do G4. E se o Avaí perder, o Vasco fica a 1 ponto do G4. Para a próxima rodada, o Vasco tem a possibilidade, inclusive, de acabar a rodada na terceira colocação, porque ele pode passar o Goiás em caso de derrota do Goiás, e o Vasco ganhando empata o número de pontos, mas teria uma vitória a mais, ou o próprio Avaí, que vai ficar a 1 ali ou 2 pontos do Vasco. O Vasco também consegue ultrapassado. E o CRB, que está apenas 1 ponto do Vasco, caso o Vasco vença o jogo. O Vasco precisa, na próxima rodada, em caso de vitória contra o Náutico, que pelo menos 2 dessas 3 equipes que eu citei tropecem para que o Vasco entre no G4. Se as 3 tropeçarem, aí dá para o Vasco chegar até a terceira colocação. Já por aí, vocês veem como é importante esse jogo contra o Náutico. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar um pouco da festa que a galera está preparando no CT Moacir Barbosa amanhã, às 10 horas da manhã. A Força Jovem divulgou mais 2 comunicados. Primeiro, terá um ônibus que irá sair de graça lá de São Januário às 9 horas da manhã. Então você que não tiver carro, quiser ir junto com a Força Jovem, é só colar lá em São Januário. A concentração começa às 8 horas da noite e a partir das 9 o ônibus vai embora. Lembrando que a festa vai começar lá no CT Moacir Barbosa às 10 horas da manhã, beleza? E outro comunicado que eles deixaram: se possível que todo mundo vá de branco, que normalmente a Força Jovem tem o hábito de usar camisa branca. E quem não for e quiser ajudar com a festa, colaborar financeiramente, o Pix da Força Jovem está colocado nessa foto aí, você pode estar colaborando, beleza? E outra situação também, vou deixar para vocês na tela: o treino do Vasco é de manhã e mais tarde o time viaja e vai para o aeroporto do Galeão para poder embarcar para Pernambuco. E a Ira Jovem está preparando um Aerovasco e quer fazer uma festa muito grande também para se despedir da delegação, para que eles possam vir com os 3 pontos. Então tem 2 festas marcadas. Uma para o CT Moacir Barbosa logo pela manhã e esse Aerovasco aí marcado para logo mais tarde, que eu deixei para vocês o horário também da rapaziada da Ira Jovem. Então a torcida do Rio quer fazer uma grande festa para apoiar o time para esse jogo de extrema importância. Bom, galera, o zagueiro Rodrigo voltou a se envolver em polêmicas. Ele participou do programa Arena SBT, que é comandado por Benjamin Bach, e ele novamente voltou a falar de Milton Mendes, Guerreiro e também de Fred. Eu vou deixar com vocês algumas falas importantes. E para quem não sabe, o Milton Mendes ano passado processou o Rodrigo e ganhou a causa na justiça. O Rodrigo até recorreu, mas perdeu de novo, por aquela confusão ainda lá no estádio da Ponte Preta. O Milton Mendes foi na direção dele, empurrou o Milton Mendes e quase saíram na porrada. E o Rodrigo vai falar também dessa situação do Milton Mendes. O Milton Mendes não gostou do que o Rodrigo falou na entrevista e ainda chamou ele também
de mentiroso. Eu vou trazer mais detalhes para vocês, mas antes, se liga. Você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícias e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todo o serviço que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. Tem vários timaços, como por exemplo o Bayern de Munique. No mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que for notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês primeiro o Rodrigo comentando os seus duelos com o Fred. Nunca fez nada enquanto eu tive no Vasco. Teve uma vez que ele me disse, você é covarde. E eu respondi, foda-se, você não faz gol? Bom, agora que vocês acabaram de ver o Rodrigo chamando aí o Fred de pipoqueiro, ele falou também dos duelos contra o Guerreiro. Lembrando que esses dois atletas, enquanto o Rodrigo era zagueiro do Vasco, nunca marcaram gol no Vasco da Gama. O Guerreiro era bom, tinha confronto. Eu dava uma porrada nele, ele dava uma em mim. O Fred era mais pipoqueiro. Quando eu estava no Vasco, ele nunca fez gol. Não foi só o Guerreiro. Bom, galera, o Rodrigo também falou do seu desafeto antigo, que é o Milton Mendes. Confere aí. Quando a gente saiu do estadual, chegou o Anderson e falou, a gente vai rescindir o contrato com você. Eu fui conversar com o Eurico Miranda. Ele falou, eu não vou contra o treinador. Se o treinador falar que você pode ficar aqui, beleza. Eu fui na sala dele e falei, cara, depende de você. Se você chegar lá e falar que eu posso ficar, que eu vou embora, pra mim tá tudo tranquilo. Não quero que você se exponha. Ele, Milton, falou, eu não posso fazer nada porque quando vem lá de cima, eu não posso me meter. Aí eu peguei e falei, vamos conversar com o Eurico, que ele falou que só depende de você. Ficou mais um tempo lá, vou ficar treinando separado. E aí o Anderson não deixou. E aí eu vim parar na Ponte Preta. Quando eu vim para a Ponte Preta, eu não vou no banco do Vasco, porque ele estava lá. Eu não queria rolo, porque eu sabia que ele ia fazer uma coisa e eu fiquei na minha. Só que aí, como o vestiário da Ponte Preta era do lado contrário, eu fui atravessar e ele veio. Eu estava conversando com o Henrique, que hoje está no Lyon. Ele veio e me deu um apertão. Eu achei que era outro cara. Aí eu viro e olho, era ele. E ele falou, tá vendo, seu filho da puta? Tirei você de lá. Eu o empurrei. Ele xingou a minha mãe e na verdade ficou barato. Eu estava indo para dentro dele. Bom, galera, e para finalizar esse tema polêmico aí, o Milton Mendes retrucou o Rodrigo e chamou ele de mentiroso. Confere o que disse o nosso ex-treinador. Para mim, aquela situação havia morrido. Eu nem gosto de falar sobre esse assunto, mas já que ele resolveu falar, então eu gostaria de dizer que tudo o que ele contou é mentira. Ele é um tremendo de um mentiroso. Eu não sou de xingar ninguém, nunca fui xingar jogadores e eu jamais xingaria a mãe de um jogador. Se o ápice do Rodrigo foi aquele lance da Ponte Preta, imagine o nível de atleta que ele foi na carreira. Faz isso porque ganhar Ibope em cima de mim. Andou se oferecendo para jogar no Brasil inteiro e ninguém quis. Está fora do futebol, está morto. Morto para o futebol. Falar todo mundo pode falar, eu prefiro agir. Já processei ele e ganhei uma vez. Milton teve uma carreira sólida na Europa enquanto atleta e construiu uma bela carreira como treinador, sempre pautado pelo profissionalismo e decência em todos os clubes que trabalha. Por outro lado, infelizmente o Rodrigo tem se notabilizado muito mais pelas polêmicas do que por outra coisa. A exemplo dessa agressão ao seu ex-treinador, ou mesmo quando protagonizou um lance vergonhoso defendendo a Ponte Preta na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 contra o Vitória, ocasião em que agrediu bizonhamente com uma dedada o seu adversário, sendo expulso e ao final seu clube rebaixado. Então, galera, situação lamentável, né? É problema particular entre os dois, cada um tem a sua visão, cada um enxergou a situação por um plumo. Enfim, pra mim, eu fico muito identificado com o Rodrigo quanto jogador do Vasco. No Vasco ele teve uma passagem maravilhosa, salvo engano, chega para a Série B de 2014 e sai do Vasco em meados de 2017. O Rodrigo, enquanto esteve no Vasco, foi capitão da equipe, fez muitos gols e ajudou demais no Vasco e foi peça de extrema importância naquele time do Vasco de 2015 e 2016, que ficou ali invicto mais de 30 partidas. É um jogador que eu guardo com muito carinho. E, infelizmente, a saída dele do Vasco foi um pouco melancólica. Ele já estava mal mesmo nos últimos jogos do Vasco. E eu acho que era um jogador que merecia ter saído
pela porta da frente, por tudo que ele representa a torcida do Vasco. Tenho certeza que você que está me assistindo, pelo menos a grande maioria, quanto jogador do Vasco, o Rodrigo fez muito bem pra gente aqui. É um cara muito identificado com a torcida do Vasco. O que ele fez lá na Ponte Preta já compete ao próprio Rodrigo e também a Ponte Preta. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Logo mais aí por volta de 5, 6 da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Mas tamo junto, valeu, fui!